Uma boa noite. Que a luz e o calor e os ensinos do Mestre possa aquecer o coração de todos os nossos irmãos aqui presentes e que possamos, envolvidos no Cristo, envolvidos em Jesus, possamos sempre elevar os nossos pensamentos e que possamos, com fundamentação em Jesus, buscarmos sempre a lógica, a razão, para que nós possamos direcionar bem a nossa vida em si. O título dessa noite está registrado no livro Vinho de Luz, no capítulo 13, e está intitulado como Não se confunda, não confunda. E o nosso objetivo aqui é não confundir nenhum de vocês, e sim fazer com que nós venhamos buscar nesse versículo a compreensão do que a vida nos proporciona, no sentido de buscar sempre o melhor para cada um de nós. O versículo é da seguinte forma: porque as Escrituras diz, aquele que crê nele não será confundido. Esse é o versículo, esse é o estudo, para que é um convite de crer. Quando se fala em crer, nós estamos falando de confiança, né? Falando de confiança. E a gente começa a observar primeiro como que é a nossa vida em si. Vocês observam, vocês já tiveram a oportunidade de verificar uma nascente de uma água, né? Ali, gotinha ali, fluindo da terra, desce o córrego abaixo, forma-se lagoa, vai desaguar no rio, e no rio vai chegar até o mar. Vocês já observaram o quanto de obstáculo que aquela água, ao iniciar, ela enfrentou? Terreno pedregulho, as lagoas, rios, quantas curvas que essa correnteza dessa água não enfrentou. E assim também é a nossa vida. Várias situações que surgem na nossa vida, que é um desafio para cada um de nós. E vou dizer uma coisa para cada um de vocês: não adianta vocês fugirem de vocês. Não dá. Aonde vocês vão, vocês se levam. Então, a melhor pessoa que sabe o que é melhor para cada um de nós, somos nós mesmos. Então, o versículo aqui inicia-se dizendo que cada um de nós temos as nossas opiniões, as nossas crenças. Existe toda uma formação, há questões todas na nossa vida, de todos nós aqui, é a questão da cultura. Nós estamos embasados numa certa cultura que muitas das vezes nós não buscamos, né? Não buscamos a fundamentação correta das coisas como deveriam ser, e muitas das vezes, no segundo versículo aqui do livro, diz que nós damos toda a nossa confiança no que o padre diz, por exemplo. Nada contra nenhum padre, não, gente, de forma alguma, né? Está ali fazendo a sua missão, cumprindo o seu negócio, mas nós baseamos toda a nossa crença no que o padre fala. Os reformistas, por exemplo, nós baseamos toda a nossa vida no que os evangélicos, né, na forma verbalista. E vou dizer uma coisa: e como são preparados
os nossos irmãos evangélicos, na argumentação bíblica, para nos convencer. É como se fosse uma alienação, né? no sentido de buscar os seus objetivos e tudo mais. E nós, muitas das vezes, que seguimos a essa crença, não descortinamos outra situação, porque nós estamos inseridos numa cultura. Essa cultura é uma fundamentação da matriz católica, por exemplo, né? E aí a gente sofre, de uma certa forma, essa dificuldade, né? Da compreensão da verdadeira forma como deveríamos compreender. Nós temos também os espiritistas, né? Que muitas das vezes também se baseia na mediunidade, né? Se baseia na mediunidade. E aí também é uma outra questão, porque se não aprofunda, que não se estuda, vai se perder também, porque fica buscando apenas a casa espírita pelo aspecto do fenômeno físico da mediunidade. Então, vocês já viram o foco que nós devemos buscar, né, de uma certa forma, todos os elementos, né, todos os elementos para que nós possamos embasar a nossa compreensão é em Jesus. Então, quem crer nele não será confundido. Mas é importante que cada um de nós venhamos buscar, mas buscar mesmo o conhecimento, né? Porque não existe outro aspecto, né, do que realmente buscar o conhecimento. Tem uma definição da ética que eu gosto muito, que é a questão do limite do conhecimento. O limite do conhecimento e da ação. Olha que conceito profundo, né? Com relação à ética, né? O limite do conhecimento e da ação. E ele vai aprofundar. Eu estou questionando isso para que vocês possam realmente buscar esse empreendimento em termos de estudo na vida de vocês, porque eu não vejo outra solução para a nossa vida a não ser essa busca do autoconhecimento. O que falta em nós mesmos, em termos de empreendimento, de empreender em nós, é a falta de conhecimento mesmo das coisas. O conhecimento, por si só, ele nos liberta. Então, qualquer uma dessas doutrinas que você busca estudar, nós temos que buscar compreender. E essa compreensão, esse ensinamento, ele tem que nos tornar felizes, nós temos que nos deixar nos envolver de tal forma que nós venhamos, de uma certa forma, buscar uma conquista. Isto é estar no foro íntimo de cada um de nós, né? Então, Jesus é esse irmão, é esse conhecimento, é a verdade e é o caminho aonde precisamos seguir para alcançar os nossos objetivos. A questão da nossa vida é questões de nós estamos embasando as nossas fundamentações em coisa que realmente não é perene. A questão é essa. E a recomendação aqui dessa leitura é vocês ajustar a vida de vocês, ajustar a nossa vida em si, nas coisas que são perenes. E o ensinamento de Jesus é perene, é eterno. E à medida que você compreende, né, nós avançamos um voo na nossa vida e a gente consegue um determinado resultado da nossa vida. E quando a gente vai estudando, porque a questão do certo e errado, ele é uma interpretação que cada um de nós fazemos. Então, essa interpretação que é fundamental que nós saibamos, de uma certa forma, fazer a interpretação da nossa vida, das coisas que estão sucedendo, o que o ensinamento de Jesus, né? O que o ensinamento de Jesus realmente está nos proporcionando e se nós estamos, de uma certa forma, preparados para quebrar os paradigmas, o comodismo que nós estamos inseridos nele, em termos de buscar
novos ensinamentos, novos entendimentos, a fim de que nós não venhamos ficar restrito a uma crença que não é racional. Não é racional. A questão é essa questão da dialética, de buscar realmente buscar as questões pela lógica. Essa que é a questão, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que o dinheiro acaba, a beleza passa. Inclusive, vou dizer uma coisa, tem uma pessoa que fala assim, o cidadão faleceu, você está muito com as doenças difíceis de ser curada, a velhice chegou, né? E a pessoa fala, não, tudo isso passa. Não passa, gente. Nada na vida passa assim, não. É uma forma errada de colocar as questões. Na verdade, nós temos que adaptar, né? Que a beleza física hoje brilha, hoje amanhã não tem beleza. A primeira ruga que surge aqui, você pode até usar os recursos, né? Mas não tem como. Nós temos que realmente nos adaptando. E isso que Jesus vem nos mostrar, né? Que a nossa felicidade, o verdadeiro reino, o reino que nós realmente estamos almejando e estamos buscando, é esse reino interior, da paz, da tranquilidade, da serenidade, da racionalidade, desses elementos que eles estão inseridos, esses elementos que estão inseridos no Evangelho de Jesus. Quando se fala de boa nova, eu tenho um conceito que eu gosto muito dele, que nada mais é do que reviver o Evangelho de Jesus, no dia de hoje. Ah, mas isso é piega? Não é piega, porque o ensinamento de Jesus está inserido de tantos elementos que nos proporciona a busca do conhecimento, e nós passamos a entender todo o processo e começamos a fazer uma leitura correta das coisas que vão sucedendo com cada um de nós. Nós conseguimos fazer essa leitura à medida que vamos entendendo, à medida que nós não ficamos presos a uma ideia pré-concebida de alguém, porque, na verdade, ser ético é você ser autônomo e não ser heterônimo. O heterônimo é aquele que toma as decisões todas baseadas no que o outro faz. Vai com a boiada em si. Você desculpa a expressão, mas muitas das vezes nós nos acomodamos. Deixamos as pessoas a tomarem decisões da nossa vida. E nós não poderíamos deixar, de forma alguma, deixar as pessoas tomarem decisões da nossa vida. Quem é senhor da nossa vida é cada um de nós. Nós que somos, né? Temos que ter o controle na mão e saber do que realmente estamos fazendo e concretizando na nossa vida. Então, isso é muito importante. Tá? Então, a nossa casa fica velha, o nosso carro pode quebrar, né? Mas os ensinamentos de Jesus é perene. Então, por isso que nós temos de buscar a compreender o Evangelho de Jesus, que nos dá esses elementos para que a gente realmente possa conseguir alcançar os objetivos. A vida, gente, é tudo feito de escolha. Você quer ver só para você ver uma questão de palavras, só para vocês verem, por exemplo, o ódio. Qual que é o contrário do ódio? São 4 letrinhas, né? Ódio. O contrário de ódio é amor. Amor. São 4 palavrinhas também. Olha, mentira. Mentira são 7 letrinhas. Qual que é a outra palavrinha de 7 letrinhas também? Verdade. 7 letras. Está vendo como é que a vida é em si? Por exemplo, se você está chorando, qual que é se você está chorando, nós temos aí 6 letrinhas. Sorrir. Sorrir para a vida. Sorrir para as coisas que vão surgindo. As coisas não estão bem para o meu lado, as coisas estão tão difíceis. Está difícil porque vocês estão vendo com uma ótica que não é a ótica de que Jesus ensinou. Se estivesse vendo pela ótica que Jesus nos ensinou, porque ele diz e deixou toda uma mensagem de consolo para que a gente pudesse realmente entender que a vida é eterna,
que nós estamos fazendo o nosso estágio, né? E aqui avançando diante da vida. Então, vocês vê que chorar, você pode sorrir. Só mais um. Eu busquei vários aqui, mas só alguns que eu estou sentindo para mostrar para vocês que tudo tem o outro lado, é questão de escolha. A vida é feita de escolha, né? Por exemplo, o mal, 3 letrinhas. O bem, 3 letrinhas. Está vendo como é que é? Vida é questão de escolha. E por que nós não escolhemos e não centramos o nosso conhecimento no Evangelho de Jesus? Eu tenho dificuldade. Busca um grupo de estudo, vocês fazem um programa um programa que vocês venham, de uma certa forma, se empreender, porque à medida que nós vamos estudando o Evangelho de Jesus, é coisa impressionante, a gente vai buscando os elementos, mas cada vez mais elementos, e a gente começa, de uma certa forma, a vencer. Tem uma pequena... um versículo que está registrado em Marcos, no versículo 10:50, que ele diz o seguinte, isso é uma passagem de Bartimeu, o cego de Bartimeu, estava na estrada, e viu Jesus quando passava, aquela multidão atrás, né? Porque Jesus fazia pregações, Jesus curava, e o Bartimeu vendo que Jesus, é isso, e ali ele lançou de si a capa e foi ter com Jesus. Olha para você ver o convite, olha a beleza desse versículo, no sentido de levantou-se da capa de si, tirou a máscara, a nossa máscara. Nós usamos máscara e mais máscara na nossa vida. Nós fazemos um teatro da nossa vida. Nós não nos apresentamos como nós somos. Nós temos que fazer um teatro, apresentar alguma situação, né? Lá com o nosso chefe, a gente trata cá com uma cordialidade. Na via pública também. Mas é uma beleza, né? É uma beleza aquela pessoa, mas é uma pessoa educada. Então, você vai, se você quiser ver, é ele com a família. Ele chega em casa, solta o verbo em cima da esposa e vice-versa. Inclusive, eu costumo dizer, às vezes, em minhas palestras, se você quiser realmente conquistar, né, o seu príncipe encantado ou a sua princesa, a melhor coisa que para você ver o caráter de uma pessoa é para você verificar como o filho trata o pai e a mãe, e vice-versa, né? Então, a gente tem que começar a centrar, gente, de uma certa forma, bastante nisso aí, para que a gente possa dizer. Eu queria dizer para vocês o seguinte, essa questão da fidelidade, né? A fidelidade, em determinada circunstância, ela é contrária à razão. Ué, que coisa complicada, é contrário. A fidelidade é sim. Por que é contrário à razão? Porque nós não estamos usando a racionalidade para equacionar determinadas situações e vamos aceitando espontaneamente aquilo que as pessoas vão nos impondo, sem levar para o campo da razão. Sem levar para o campo da razão. Então, à medida que nós vamos estudando o Evangelho, tem um estudo que foi recente agora, passado pelo Espírito Pedro, que ele diz que nós devemos desenvolver a nossa sensibilidade. Então, quando você estuda o Evangelho, quando você crê nos ensinamentos do Mestre, você vai desenvolvendo, porque vai desenvolvendo a sua sensibilidade. E aí, à medida que nós desenvolvemos a nossa sensibilidade, nós fazemos uma comunicação com o outro que está ao nosso lado. Porque
o maior laboratório nosso de vivenciar os ensinamentos de Jesus é no outro. Então, você desenvolve a sua sensibilidade, a sensibilidade está conosco. É vocês ouvir a intuição de cada um de vocês. Quer ver uma questão aqui, que é para vocês começarem a raciocinar comigo, o quanto que a gente não usa a nossa eu estou falando agora no sentido material, hein? No sentido material. Por exemplo, o nosso tato, o nosso contato com o outro, um abraço, né? Isso aí é desenvolver a sensibilidade. E eu estou falando de matéria. Como é que né? A gente tem até dificuldade de abraçar os nossos pais, né? A nossa mãe, isso aí antigamente era uma dificuldade, hoje não, hoje a gente chega, abraça, né? Já tem mais essa espontaneidade, vai desenvolvendo isso. Mas tudo isso são os 5 sentidos nossos que nós não exploramos da forma como deveríamos explorar. O tato, a nossa visão, como é que nós estamos vendo o mundo? Como é que você vê o outro? Agora, não vamos muito longe, não. Como é que você te vê? Como você está te enxergando? Os ouvidos, né? A audição, o paladar, né? Então, está vendo? São os nossos 5 sentidos que nós ainda não exploramos como deveríamos explorar da forma como precisa. Agora vamos no campo material. A questão da consciência moral. Como que isso pesa para cada um de nós, a questão da consciência moral. Quando nós não vamos procrastinando a vida, vamos nos enganando, vamos nos lubridiando. E olha, eu vou dizer para vocês, é igual eu falei agora mesmo, todos nós sabemos o que é certo e errado. E é questão de escolhas. E nós vamos tomando as escolhas na nossa vida, né? Só porque nós não temos um embasamento dos ensinamentos e a exemplificação de Jesus. Mas como é que eu faço para ser feliz? É simples. É simples. Por que é simples? É porque você tem que buscar isso no seu foro íntimo. Ah, mas está uma tempestade na minha vida, está acontecendo um tanto de coisa que não deveriam estar acontecendo. E daí? Como é que você está vendo essas situações que estão surgindo na sua vida? Como é que nós estamos vendo? Então, nós temos a resposta, gente. E daí é aquilo que eu falei, nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter opinião própria. Nós temos que ser autônomo. Nós temos que ter livre. Nós temos que ter livre. Nós temos que ter responsabilidade. Eu estou falando aqui, as características dos atributos da ética. E muitas das vezes nós fazemos um determinado comportamento que vai de contrário à nossa formação. Mas por que é contrário à minha formação? Porque é. Porque é por isso que dá esse problema de consciência moral. Então, nós temos ainda, eu trabalhei rapidinho aqui, a questão das questões no nível material e o espiritual. O espiritual, nós temos a nossa intuição, né? Começar a ouvir mais o que os espíritos estão o nosso anjo da guarda está nos falando. Faz um teste para você, aquela primeira vozinha que vai no nosso ouvido, passa a ouvir, ali está te dando um conselho ali, né? Nós temos a nossa mediunidade, que é uma gama de entendimento, para que a gente possa entender a vida, desenvolver essa sensibilidade, né? E vou dizer uma coisa para vocês, que é a questão, então, desenvolver a sensibilidade, fazer essa comunicação com o outro, e o mais importante é a empatia. A empatia tem que acontecer na nossa vida, para que as coisas possam, de uma certa forma, surgir. A empatia, gente, é compadecer. Isso é ensinamento de Jesus. À medida que nós compadecemos do outro, a história é outra. Inclusive, tem um outro versículo, né, que está registrado em Pedro, versículo 3 e 8, que diz assim: finalmente,
seja todos iguais em ânimo. Qual que é o nosso ânimo? É alma. Qual que é o nosso ânimo com relação ao nosso empreendimento no sentido de compreender o que a vida tem nos ensinar? O que a vida tem, o que Jesus tem a nos ensinar para que a gente possa vivenciar e viver a vida bem. Então, esse ânimo, finalmente, né? Seja todos iguais em ânimos. Aí ele diz o seguinte: compadecido do outro. Compadecer, gente. Compadecer. À medida que você... É essa empatia que nós devemos ter. Sermos fraternalmente amigos. Olha aí, continua. Sermos fraternalmente amigos. O que é ser fraternalmente amigo? A gente não é ser amigo da onça, não. É amigo mesmo. Não é só quando a coisa está boa, o rapaz está com dinheiro, está pagando as bebidas para você, está te emprestando o dinheiro de amanhã, que ele fecha as portas para você, você fala, não. Esse não entendeu. Não é o amigo. O amigo é uma coisa de, como diz na música, né? É do peito. Né? E não ser o amigo da onça. Né? Eu fico pensando aqui comigo, né? A tristeza em termos... Sério mesmo, é só refletindo aqui com vocês. A tristeza que foi dos discípulos de Jesus, né? Naquele momento em que ele sabia que ia acontecer o desencarne dele, Judas, né? Dá o beijo no seu rosto. O Pedro nega ele 3 vezes. Inclusive, tem uma questão só para distrair um pouquinho, né? Por que Pedro negou Jesus, né? Isso é só para distrair um pouquinho. Ele diz o seguinte, que Pedro traiu Jesus, que Pedro negou Jesus por 3 vezes, é porque ele curou a sogra dele. E brincadeira à parte, né? Mas eu quero dizer, mas porque muitas das vezes, né, nós implementamos a nossa vida em certas situações e que a gente não sabe lidar com certas situações. Tem um conselho, que eu gosto muito desse conselho, que diz o seguinte, que nós não devemos tocar trombone para maluco. Eu adoro esse conselho. E é ótimo. Sabe por que nós não devemos tocar? Não, porque as coisas, às vezes, não estão da forma como nós queríamos que acontecesse, e o melhor é nós ir saindo de mansinho, em certa situação. Vocês já viram o gado, o boi, quando vai saindo de mansinho? Ele vai falando assim, e vai saindo de mansinho. A vida tem horas, certas circunstâncias da nossa vida, que nós temos que sair de mansinho, né? Para que a gente realmente possa buscar sempre essa questão aí. Então, gente, voltando à nossa reflexão, nós temos que o vencedor é aquele que vence a si mesmo. É isso que é o desafio, vencer a si mesmo. Esse que é o grande desafio. E não ficar embasando todos os nossos conhecimentos, não embasando toda a nossa forma de pensar no que o outro pensa. Porque o outro faz, eu também vou fazer. Não. Você tem que fazer aquilo porque você está consciente que aquele ensinamento, aquele embasamento seu, você crer nesse ensinamento e você vivencia ele. Aí que é a grande, né, a grande questão de nós realmente conseguirmos buscar isso aí, né? E então, aqui vem o Emmanuel dizendo que é natural, portanto, a colheita de desilusão. E é verdade. Por quê? A colheita de desilusão é aonde está o seu tesouro, aonde está o seu coração, que é a sua vida. E muitas das vezes nós não estamos, né, usando as máscaras, né, estamos usando as nossas máscaras, e daí
usando essas máscaras, camuflando as situações aonde que a gente não consegue os elementos necessários. Tem um versículo também registrado em João 11:9, que é espetacular também. E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, porque aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. E é isso. Esse é o convite, né? Esse é o convite de Jesus a cada um de nós, para que a gente realmente não venhamos ficar de braços cruzados, que tenhamos um bom ânimo e que realmente venhamos avançar cada vez mais nos nossos propósitos, propósito esse de ressignificação da nossa vida, para alcançar os objetivos que seja necessário. Então, quando a gente não dorme no ponto, a gente vê a luz do mundo. Quando nós realmente crer nele, nós não seremos de forma alguma confundidos, né? E daí nós vamos saber responder para cada um de nós de onde eu vim. De onde eu vim? Onde eu estou? Quando, né? E para onde irei? E por que estou aqui? Você consegue responder essas perguntas hoje, assim, tranquilo? Quem eu sou? Vocês sabem todos vocês se conhecem, sabem quem é cada um de vocês? Para onde irão? Está vendo? Esses ensinamentos estão todos contidos no Evangelho de Jesus, que nos dá esses elementos e nos deixa um pouco mais tranquilos diante da vida. Isso não quer dizer que nós não tenhamos a sensibilidade de uma perda do ente querido, de umas situações que vão surgindo na nossa vida, que todo esse processo que sucede com cada um de nós é um processo que o mundo maior nos oferece, a fim de que nós venhamos desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de entender a vida. Então, nada de murmurar, de reclamar, de lamentar da vida. A vida é exuberante e nós temos que agradecer todos os dias, gratidão todos os dias pela oportunidade que nós estamos tendo de fazer o nosso estágio hoje nesse planeta abençoado por Jesus, o nosso guia maior, o nosso coordenador, que veio trazer todos os elementos necessários para que nós realmente possamos reviver Jesus na nossa vida. Então, é questão de escolha para que a gente possa realmente avançar diante da vida. E vou dizer para vocês uma coisa. A lei da mudança é irmã da lei da diversidade. Então, as dificuldades, a questão da não compreensão do outro da forma como você pensa, isso é natural. Mas nós todos temos que enfrentar, de uma certa forma, esse desafio maior, que é a diversidade. Não há ninguém na face da Terra que é igual um ao outro. E o aprendizado que o meu irmão me traz é muito grande para o meu crescimento espiritual. Então temos que ver que todas as vezes que nós formos contrariados em nossas atitudes, nas nossas opiniões, você centra as suas bases no Evangelho de Jesus e você vai prosseguir adiante. O homem, inclusive foi até o tema do nosso Evangelho ontem, né? O homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse é o ensinamento de Jesus e que nós temos que buscar isso no nosso dia a dia para que a gente possa realmente saber avaliar tudo isso que está sucedendo conosco no sentido
de avançarmos diante da vida que se faz necessário. Então, às vezes nós sentimos culpado por determinadas situações, por não empreender aquilo que nós deveríamos buscar, com medo do que o outro vai pensar. Na verdade, nós tomamos muitas decisões para agradar o outro. E nós estamos aqui para estar bem conosco, aprender a falar o não é importante, falar o sim não é fácil, mas é um exercício que todos nós deveríamos fazer com fundamentação e com base no que Jesus nos ensinou. Se Jesus nos ensinou qual que é o melhor, o que eu gostaria que fizesse para mim, que eu gostaria que fosse para o outro. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, para que você possa ter esses elementos com vocês, que nós possamos ter esse elemento, para que a gente realmente possa realmente trabalhar isso conosco no sentido dessa mudança. Então, quando a gente se sente um pouco culpado de determinada situação, isso aí eu vejo com muito bons olhos, sabe? Isso já é um ponto de equilíbrio que nós estamos buscando para realmente avançar na nossa vida. E o Emmanuel termina a leitura dele dizendo o seguinte: em que objetivo centraliza a tua crença? Onde é que está centralizado a tua crença? Meu amigo, recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Então, que nós realmente temos esse elemento de estudo, de prática, que é centralizar a nossa crença em Jesus. E nós não vamos, de forma alguma, nos confundirmos com as questões da vida que vem a cada um de nós nos colocar em prova para que a gente possa resistir e avançar. Tenhamos todos nós bons ânimos, que tenhamos nós todos um bom combate para vencer o mundo, vencer o homem velho existente dentro de cada um de nós. Daí sim, nós vamos buscar o homem novo, embasado em Jesus. Nosso muito obrigado, que Jesus esteja conosco, nos iluminando agora e sempre. Que assim seja.